Olá, bom dia, tudo bom, gente? Estou de volta aí, né, com a nossa aula de revisão para a prova de redação do segundo ano do ensino médio, tá? Professora Michele, aqui com vocês. A prova é semana que vem, né? Se não me engano, dia 29. Então aí prepara o seu material para a gente poder dar início ao conteúdo aí, a lista de exercícios, né? Vocês já devem ter pego. Eu vou refazer essa lista de exercícios com vocês, tá? Então é o momento de você acompanhar, é o momento de você fazer as suas anotações, tá? E é isso. A gente vai revisando aí a matéria que a gente deu nas últimas videoaulas, tá? Com o intuito aí que você se dê bem na sua prova, né? Não basta a gente, eu já ouvi falar, eu já sei o que é, se eu não pratico, fica difícil aprender. A gente realmente só pode dizer, eu consigo interpretar, eu consigo compreender, se eu estou realizando essas práticas, né? Então todo o exercício, toda a prática, ela acaba lhe favorecendo, tá? Então não deixa de fazer a revisão não, tá ok? Pega seu material, caderno, a lista de exercícios e vamos lá, porque tem muita coisa legal aí pra gente falar e pra gente rever, tá bom? Deixa eu abrir aqui então, tá? A nossa tela pra gente dar início à nossa revisão, tá? Então, assim, essa primeira parte, ela vai relembrar para você os tipos de narradores, ok? Então, existe o narrador personagem, o narrador observador, o narrador protagonista. Eu trouxe aí só o conceito para que você possa relembrar, tá? E a importância, gente, nesse momento, é que você dê a importância ao foco narrativo. A partir do foco narrativo, você consegue identificar claramente o narrador, tá? O foco narrativo em primeira pessoa, você sempre vai encontrar ali um narrador personagem. Lembrando que o eu, essa pessoa, essa primeira pessoa, nem sempre aparecerá escrita, né, explícita. Então, você tem que ficar atento aos sujeitos implícitos, ok? E principalmente à desinência verbal, porque a partir do verbo você também identifica muito rápido o narrador, tá? O narrador observador, como o nome já está falando, ele é aquele que observa, ele conhece, ele sabe da história, ele apenas conta a história, né? E esse foco narrativo vai estar aí em terceira pessoa, tá? Sempre se referindo ao outro, né? Aconteceu com ele, tá? O narrador protagonista, ele é personagem, ele é o principal da história, ok? Então ele narra, ele conta a história em que aconteceu com ele, né? O fato foi desenvolvido com ele. Então ele é o principal, ok? Ele mesmo narra aquilo que ele viveu, tá? O narrador testemunha, ele narra a história em primeira pessoa. Ele é um personagem secundário, tá? Ele não se intromete aí no pensamento dos demais personagens, ok? Bom, assim a gente tem o primeiro texto, tá? De Manuel Bandeira. É importante que você leia os textos e leia a fonte também, ou seja, de onde vem esse texto, quem escreveu esse texto. Por quê, gente? Porque a partir desse entendimento você vai se familiarizando, né, com o texto. Você é um estudante que está aí se preparando para as provas, né? Ano que vem o terceiro ano, consequentemente o vestibular, os concursos. E textos são muito cobrados, né? A contextualização, o entendimento. Então não basta só ter ouvido falar, tá? É importante se familiarizar com o texto. Então vamos lá. Junho de 1913, embarquei para a Europa a fim de me tratar num sanatório suíço. Escolhi o de Clavadel, perto de Davos-Platz, porque a respeito dele me falara João Luso, que ali passara o inverno com a senhora. Mais tarde vim a saber que antes de existir no lugar um sanatório, lá estivera por algum tempo Antônio Nobre. Ao cair das folhas, um de seus mais belos sonetos, talvez o meu predileto, está datado de Clavadel, outubro 1895. Fiquei na Suíça até outubro de 1914. Bom, o que a questão quer de nós? A primeira questão ela é bem tranquila, né, em relação ao narrador. Podemos afirmar que esse narrador que a gente acabou de ler, ele é um narrador personagem, ele é um narrador onisciente, ele é um narrador observador, ele é um narrador inexistente. Então você precisa o quê? Focar no verbo, né? Identificar em que pessoa está esse verbo. Se você identificar ali a primeira pessoa, lógico, óbvio que esse narrador
será o narrador personagem. Eu, inclusive, coloquei aqui embaixo algumas orações que eu retirei do texto para que você confirme se houver alguma dúvida, né? Bom, embarquei para a Europa. Embarquei está ali com foco narrativo implícito, primeira pessoa. A desinência é justamente essa terminação verbal aí, né? Eu embarquei, tá? Fiquei, eu fiquei. Então, você encontrou aí, primeira pessoa, narrador, personagem, ok? Como estudante, né, você deve sim marcar o seu texto, tá? Grifar os verbos, sublinhar, circular, tudo em favor para facilitar o seu aprendizado, tá? Não deixa as suas anotações ou os seus cadernos, seus livros sem as anotações devidas, porque no momento que você precisar revisar a matéria, você vai ter dificuldade de lembrar, tá? Então, faça isso que vai te facilitar e vai te ajudar. A segunda questão, querendo ou não, a gente acabou já até, sem querer aí, respondendo, né? Para justificar a resposta da questão anterior, o que está correto afirmar? O foco narrativo do texto encontra-se em primeira pessoa, por isso o narrador é personagem. Os verbos do texto encontram-se em terceira pessoa, por isso o narrador é observador. O narrador ele não participa diretamente da história, por isso o narrador é onisciente. No trecho não existe narrador, somente personagens, por isso ele é inexistente. Bom, tranquilo, né, gente? Letra A. O foco narrativo do texto encontra-se em primeira pessoa, beleza? Não vou me estender muito ali, porque são questões mais tranquilas e eu tenho certeza que você já identificou, né? Dentro daquilo que eu também já falei aqui. Bom, características do gênero narrativo. Precisamos lembrar que o gênero narrativo apresenta os elementos importantes e essenciais. Então, a gente tem ali o tempo, o lugar, a ação, o enredo, né? Que é toda a trama. Temos também conflito, clímax, desfecho. Então, se você identifica essas características, essa é a questão correta. No caso aqui, a letra A diz que no gênero narrativo há sempre um eu que se expressa, elemento que é responsável pelo subjetivismo atribuído a esse tipo de composição. Vamos seguindo. Letra B. O gênero narrativo é marcado pela afetividade, emoção, clima lírico. Vai seguindo. Letra C. O gênero narrativo apresenta enredo, já começou a falar a língua que a gente quer. Enredo, no qual existe uma situação inicial, sim. A modificação da situação inicial, um conflito, vem logo em seguida, legal. O clímax e o epílogo, muito bem. Os elementos que compõem o gênero narrativo são o quê? Narrador, tempo, lugar, enredo ou uma situação e os personagens. Ótimo, gente, eu nem leria a próxima, porque de cara é a letra C. Mas, para não ficar dúvida, vamos lá. O gênero narrativo faz referência à narrativa feita em forma de versos, contando histórias e fatos grandiosos, heróicos sobre a história de um povo. O narrador fala do passado, que justifica os verbos. Epa, né? Não percamos tempo, então marcamos a letra C, ok? Muito bem explicadinha, todas as características estão aí, não há dúvida. Agora, gente, não deixa de ler todas as opções, porque pode ser que tenha faltado alguma informação, né? Então, assim, quando não tiver dúvida, certeza, então você leia todas, tá? Então, passando aí. Essa próxima questão, nós temos aqui um trecho da música Eduardo e Mônica, ok? E corresponde aí, né, deixa eu falar aqui, essa música ela é do grupo, né, do Legião Urbana, foi de 1986, tá? E diz assim: quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer que não existe razão? É uma pergunta. Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar. Ficou deitado e viu que horas eram, enquanto a Mônica tomava um conhaque. Então, repara, tem alguém contando isso aí. Se alguém está contando isso aí, parece que ele está vendo, né? Ele está ali no momento, né? No outro canto da cidade, como eles disseram, Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer, conversaram muito mesmo. Olha só, alguém está observando para tentar se conhecer. Foi um carinha do cursinho do Eduardo que disse: tem uma festa legal, a gente quer se divertir, continua. Repara que essa pessoa está bem próxima, né? Ele parece que tem intimidade ali. Então você precisa perceber isso no momento da sua leitura. O que o exercício 4 quer? Sobre o tipo de narrador presente na música Eduardo e Mônica, o que é correto afirmar?
É um narrador personagem, pois além de narrar os fatos, verídicos ou não, ele faz parte da história contada, sendo assim, personagem dela. Esse tipo de personagem ele apresenta uma visão limitada dos fatos, já que a narrativa ela é conduzida sob o seu ponto de vista, alguém que está de fora, observando, vendo, está contando, mas ele está ali presente, tá? Ele de alguma forma ele é um personagem, ele participa ali da história. Vamos ver o que os outros dizem. O narrador testemunha, pois é uma das personagens que vivem a história contada, mas não é um personagem principal. O narrador onisciente, pois ele sabe de tudo o que acontece na narrativa, seus aspectos, o comportamento. Ele pode inclusive descrever situações simultâneas que aconteceram, né, no mesmo tempo, embora essas ocorram em lugares diferentes. O narrador observador, pois ele presencia a história, mas diferentemente do que acontece com o narrador onisciente, ele não tem o controle e a visão sobre as ações e personagens. Confere os fatos, mas apenas de um ângulo, tá? Então, nesse caso aí, gente, eu sei que vai gerar dúvida, vai gerar questionamento, mas eu lhe oriento a você baixar toda a letra da música e dar uma lida nela, tá? Porque, deixa eu voltar aqui, repara que tem reticências, ou seja, a ideia é que essa letra ela é uma letra, né, extensa e você precisa voltar nela para você identificar esse tipo de narrador. Ele é um narrador que faz parte, né? Ele está vendo tudo muito perto, ele está narrando sobre o seu ponto de vista, tá? Ele não é um narrador protagonista, mas ele está ali, ele participa da história. Então você volta lá para identificar, tá bom? Seguindo então, deixa eu passar aqui. Tá, questão 5. Vamos lá. Preencha os parênteses com os números correspondentes. Em seguida, assinale a alternativa que indica a correspondência correta. Bom, narrar, argumentar e descrever, né? Vamos identificar aí como funciona. Bom, ato próprio de textos em que se conta um fato, fictício ou não, acontecido num determinado espaço e tempo, envolvendo personagens e ações. A temporalidade é um fator importante nesse tipo de texto. De cara aí, nós temos o quê? É uma descrição? Não, né? É uma argumentação? Também não. É uma narração. Então, você já marca aí o seu númerozinho, né? 1. Vamos para o próximo. Ato próprio de textos em que retrata de uma forma objetiva ou subjetiva um lugar, uma pessoa, um objeto, com abundância do uso de adjetivos. Não há relação de tempo, ou seja, há muitas características, né? Adjetivos, muitos detalhes. Então, isso aí é próprio de um texto descritivo. Lê número 3, né? Então, tu já marca aí do lado. 1, 3, óbvio, né? Só sobrou essa aí, é o ato próprio de textos em que há posicionamentos e a exposição de ideias. Isso é argumentação, quando você expõe as suas ideias. A preocupação é defender um ponto de vista, né? Sua estrutura básica é a apresentação de uma ideia, de argumentos e de conclusão. Então, você tem o 2. Como ficou essa numeração, gente? Quem marcou a letra C, né? 1, 3 e 2, ok? Facinho, né? Tranquilo. Seguindo. O próximo trecho que você vai ler foi extraído da obra Memórias Sentimentais, de João Miramar, de Oswald de Andrade, tá? Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui. Beira-marávamos em alto pelo espelho de aluguel, arborizado das avenidas marinhas sem sol. Losangos tênues de ouro, bandeira nacionalizava os verdes montes interiores. No outro lado azul da Bahia, a Serra dos Órgãos cerrava. Barcos, né? E o passado voltava na brisa, de baforadas gostosas. Roland ia, vinha, derrapava em túneis. Copacabana era um veludo arrepiado na luminosa noite varada pelas frestas da cidade. Didaticamente, costuma-se dizer que, em relação à sua organização, os textos eles podem ser compostos de descrição, narração e dissertação.
No entanto, é difícil encontrar um trecho que seja só descritivo, apenas narrativo ou somente dissertativo. Bom, levando-se em conta tal afirmação, selecione uma das alternativas abaixo para classificar o texto de Oswald de Andrade. Esse texto é narrativo descritivo com predominância do descritivo? Pensa aí. Pensa, porque essa questão aí, ela não é... Você não vai... Não é decoreba, né? Você precisa analisar. Então, vai lá. Ele é dissertativo descritivo com predominância do dissertativo? E aí? Vai pensando. Tô indo devagar para te dar tempo aí para você pensar. Ele é descritivo dissertativo com predominância do dissertativo? Ele é narrativo dissertativo com predominância do narrativo. Quando fala em dissertativo, ele está querendo incluir aí a argumentação, tá? O descritivo são as características e o narrativo, né, são os acontecimentos, ok? E aí, se você tiver dúvida, volta lá no texto e vê o que ele está falando, né? Beira amarava em alto pelo espelho de aluguel arborizado, Então, ele está aí contando alguma coisa, mas ele também está descrevendo, ok? Então, existe aí uma forte predominância da descrição. Então, quem marcou a letrinha A, acertou, tá? Porque é isso, gente. Um texto, ele não vai apresentar uma única característica, né? Um único tipo. Dentro de um texto você vai encontrar características descritivas, características narrativas, ok? Então fique atento a essa misturinha aí que acontece nos textos, tá? Não estou também dizendo que vai ser sempre essa mistura. Não, é lógico que tudo depende da intencionalidade do escritor, né? Tudo depende aí do objetivo daquele texto a ser alcançado, tá ok? Bom, vocês têm agora um texto, né, que se chama aí O Leão. Eu acho que em mais outras videoaulas eu já trabalhei a questão da descrição nesse texto, né, porque ele é um texto bem interessante. Eu não coloquei todo o texto, deixa eu ver se eu coloquei todo o texto, não. Mas dá pra gente acompanhar, você deve ter a folha aí, o exercício em mãos, tá? E aí eu coloquei um trecho aí. E diz o seguinte: a menina conduz-me diante do leão, esquecido por um circo de passagem. Não está preso, velho e doente, em gradil de ferro. Fui solto no gramado foi solto, né, na verdade ali. E a tela fina de arame é escarmento ao rei dos animais. Não mais que um caco de leão. As pernas reumáticas, a juba emaranhada e sem brilho, os olhos globulosos fecham-se cansados sobre o focinho. Contei 9 ou 10 moscas que ele não tinha ânimo de espantar. Das grandes narinas escorriam gotas e pensei por um momento que fossem lágrimas. Observei em volta, somos todos adultos, sem contar a menina. Apenas para nós, o leão conserva o seu antigo prestígio, né? As crianças estão em redor dos macaquinhos. Um dos presentes explica que o leão tem as pernas entrevadas, a vida inteira na minúscula jaula. Derreado, não pôde sustentar-se em pé. Devia estar, né, tão velho ali, tão largado, né? Não pôde sustentar-se em pé. Aí a história ela continua, eu não coloquei tudo aqui porque é um texto grande, tá? Mas você tem essa folha, essa lista em suas mãos. A questão é a seguinte: ele traz três informações ali, né? E aí ele pergunta na questão: inferimos que de acordo com o texto, o que pode estar correto? Vamos ler a primeira. Embora não seja um texto predominantemente descritivo, ocorre descrição, visto que o autor ele representa a personagem principal através de aspectos que a individualizam. Correto, né? Ele apresenta as características ali daquele leão velho. À medida que a gente vai lendo, a gente vai identificando esse tipo de animal. 2. Por ressaltar unicamente as condições físicas da personagem, predomina a descrição objetiva no texto, com uma linguagem denotativa. Sim, apresenta as condições físicas, né? Então, é uma descrição
objetiva. 3. Por ser um texto predominantemente narrativo, as demais formas, descrição e dissertação, inexistem. Lógico, não tem dissertação ali, né? Pode ser um texto predominantemente narrativo, as demais formas, descrição e dissertação, inexistem. Bom, aqui, aí diz o seguinte: deduzimos que de acordo com o texto, o que pode estar correto, gente? Tem uma questão dessa. Todas estão corretas, né? Pode ser que na terceira ali você questione, pô, mas tem descrição. Aí ela é a 3, ó, apenas a 3 não. A 1 tá correta, a 2 tá correta, a 1 e a 2. Vamos ver ali. Por ser um texto narrativo, as demais formas não existem. A 3 aí, eu acho até que eu botei a setinha na A, todas estão corretas. Mas quem marcou a 1 e a 2 eu também considero, tá? Porque essa 3, não sei se foi erro ali de digitação ou intencional mesmo. Mas de qualquer forma a gente já tá falando e você verifica aí comigo, tá? Não sei como tá na sua lista ou se foi um erro de digitação. Não tem problema, mas você já conseguiu analisar comigo. É um texto predominantemente narrativo, mas ele tem descrição. Então aquela descrição ali no 3, ele não deveria estar, tá? Então, quem marcou a B apenas 1 e a 2 está correta, tá bom? Seguindo então. Questão 8. Na questão 8, ele pede para você reler o trecho seguinte, ó. Um de nós protesta que deviam servir-lhe a carne em pedacinhos. Ele não tem dente? O outro pergunta. Repara que é um discurso aí, tá vendo que tem travessão indicando a fala do personagem, né? Então é um discurso direto, tá? Aí o outro responde. Tem sim, não vê? Não tem, é força para morder. E aí vem a pergunta, né? A presença do... Que tipo de discurso a gente encontra aí? Se você identifica ali as características, né, de um discurso direto, que é aquela fala real da personagem, e ela é justamente direta, porque a reprodução dela na escrita é como deve ser, não há interferência do narrador, tem travessão, tá? Então, você tem aí o discurso direto. Quem marcou letra A está certinho, tá bom? Questão 9. Leia o texto abaixo e responda. O senhor, ele não tem medo de nada, presidente? E ele responde. Repara que também, ó, tem travessão ali, né? Então você já vai identificando que tipo de discurso. Aí ele responde, nada. Aí o outro, nem barata? Aí houve uma pausa aí de alguns segundos. Digo a verdade ou minto para parecer mais humano? Não. Melhor ser curto e sincero. Nem barata. Bom, transpondo a primeira fala do texto do discurso direto para o indireto, o que nós teremos, gente? Alguém perguntou se o senhor não tinha medo de nada, presidente? Ou perguntaram ao presidente se o senhor não tinha medo de barata? Ou perguntaram a alguém se o senhor presidente não tinha medo de barata? Ou alguém perguntou ao presidente se ele não tinha medo de nada? E a resposta certa é lógico que é a letra D, né? Alguém perguntou ao presidente se ele não tinha medo de nada, porque a barata é ele quem responde, tá? E a pessoa perguntou se ele não tinha medo de nada. Então fica atento aí, porque pode ser uma pegadinha e de repente, numa leitura rápida, a pessoa se perde, né? Ok? Então vamos seguindo aí, estamos quase finalizando. Caso de canário é o próximo texto. Deixa eu verificar aqui, esse eu coloquei todo, achei interessante colocar, porque esse acho que a gente não conhecia ainda, né? O outro a gente já conhecia. Bom, caso de canário. Casara-se havia 2 semanas, por isso em casa dos sogros, a família resolveu que ele é que daria cabo do canário. Casaram-se apenas há 2 semanas. Você compreende, nenhum de nós teria coragem de sacrificar o pobrezinho, que nos deu tanta alegria. Todos nós somos muito ligados a ele, seria uma barbaridade. Agora você é diferente, ainda não teve tempo de afeiçoar-se ao bichinho. Vai ver que nem reparou nele durante o noivado. Tem um travessão ali, porque o outro fala, né? Mas eu também tenho coração, ora essa. Como é que eu vou matar um pássaro só porque eu conheço há menos tempo do que vocês? E aí vem a resposta, porque não tem cura, o médico já disse. Pensa que não tentamos tudo? É para ele não sofrer mais e não aumentar o nosso sofrimento. Seja bom, vá. O sogro, a sogra apelaram no mesmo tom.
Os olhos claros de sua mulher pediram-lhe com doçura. Com repugnância pela obra de misericórdia que ia praticar, ele aproximou-se da gaiola. O canário nem sequer abriu o olho. Jazia a um canto, arrepiado, morto-vivo. Esse está mesmo na última lona, e dói ver a lenta agonia de um ser tão precioso que viveu para cantar. Primeiro me traga um vidro de éter e algodão, assim ele não sentirá o horror da coisa. Embebeu de éter a bolinha de algodão, tirou o canário para fora com infinita delicadeza. Aconchegou-o na palma da mão esquerda e, olhando para o outro lado, aplicou-lhe a bolinha no bico, sempre sem olhar para a vítima. Deu-lhe uma torcida rápida e leve, com 2 dedos no pescoço. E saiu para a rua, pequenino por dentro, angustiado, achando a condição humana uma droga. As pessoas da casa não quiseram aproximar-se do cadáver. Coube a cozinheira recolher a gaiola, para que sua vista não despertasse saudade e remorso em ninguém. Não havendo jardim para sepultar o corpo, depositou-o na lata de lixo. Chegou a hora de jantar, mas quem é que tinha fome naquela casa enlutada? O sacrificador, esse ficara rodando por aí, e o seu desejo seria não voltar para casa nem para dentro de si mesmo. No dia seguinte, pela manhã, a cozinheira foi ajeitar a lata de lixo para o caminhão e recebeu uma bicada voraz no dedo. Ui! Não é que o canário tinha ressuscitado? Perdão, reluzia Vivinho da Silva, com uma fome danada? Ele estava precisando mesmo era de éter, concluiu o estrangulador, que se sentiu ressuscitar por sua vez. Muito bom, né? Questão 10. A questão 10 traz a seguinte pergunta. De acordo com o texto, o protagonista é que deveria matar o canário? Por quê, gente? Né? Por que ele deveria? Não ouvira durante o noivado o canário cantar, não era capaz de ver o canário sofrer, não admitia a barbaridade de alguém da família matar o canário, era novato na família, ainda não se afeiçoara ao canário. Então, de acordo com o texto, e aí você tem que pensar conforme o texto, não trazer, mas eu acho, mas eu penso, mas eu... Não. Tenta separar isso, tá? Não leva aí pro pessoal. Quando você lê, não tenta assim questionar ou tentar colocar a sua ideia nesse momento, não, senão você marca errado. Então, no caso aqui, é a letra D, né? Porque ele era novo na família, tinha casado há pouco tempo, não tinha convivido com o bichinho, não tinha criado ainda uma afetividade, né, com ele. Então, eles acharam que, você é novo aqui, não vai ter sentimento pelo bicho. Mas não é dessa forma que as coisas acontecem, né? E aí acharam que ele poderia matar o bichinho, tá? Na questão 11 e última questão, se não me engano, isso, né? Você vai marcar a opção incorreta sobre o texto acima. Ou seja, esse texto que a gente acabou de ler, tá? Letra A. O narrador ele é observador, pois não participa da história. Os trechos, havia 2 semanas e no dia seguinte pela manhã, são trechos que demonstram o tempo da narrativa. Na letra C, ele estava precisando mesmo, era de éter. Concluiu o estrangulador que se sentiu ressuscitar por sua vez. Nós podemos notar um exemplo de discurso direto. Na letra D, ele estava precisando mesmo, era de éter. Concluiu o estrangulador que se sentiu ressuscitar por sua vez. Há um exemplo aí de discurso indireto. Qual você marcaria, considerando como opção incorreta, tá? Observa o enunciado, presta atenção no enunciado. Opção incorreta sobre o texto acima. Letra D, né? Ele estava precisando mesmo era de éter. Concluiu o estrangulador. Há um exemplo de discurso indireto. Não. Então, você observa aí, tá? Os tipos de discursos empregados aí nos textos, né? Repara que as questões, gente, elas sempre estão voltando ao texto. Então, não tem como você chutar. Não tem como você, vou marcar qualquer uma. Não. Volta ao texto, releia, pense, tá? E aí você marca aí a questão correta, ok? Bom, então assim a gente termina a correção aí dos nossos exercícios. A sua prova é semana que vem, com certeza teremos outra videoaula, tá?
Bom, não, essa já é a videoaula para dia 29, tá certo. É assim que tá acontecendo, gente. Então vamos lá. Estudem, boa prova e a gente se vê aí com mais conteúdos aí na próxima videoaula, tá bom? Fica com Deus, bons estudos. Tchau, tchau.